A primeira pergunta vai se direcionar ao pastor João Paulo e é a seguinte. A união com Cristo foi o tema que foi abordado pelo pastor, e aí segue-se a pergunta, tá bom? A realidade por trás da metáfora era o subtema. Então, assim, uma poderosa palestra que nos fez arder os corações e mentes. A primeira palestra lá. O que essa palestra tem a ver com a doutrina da aliança? Ótima pergunta. Doutrina da aliança e união com Cristo tem absolutamente tudo a ver. Nós fomos criados, representados por Adão, ou seja, nós tínhamos um cabeça da aliança, um cabeça pactual, um representante pactual e da aliança que era Adão. E ele era o nosso representante por ser o nosso pai biológico, e ele era o nosso representante porque foi escolhido para tal pelo Senhor nosso Deus. E assim, quando Deus fez uma aliança com Adão, e Adão fez o lado errado da aliança, por causa da desobediência, conquistou para si as maldições da aliança, então, consequentemente, todos nós conquistamos em Adão as maldições da aliança. Então, em Adão nós conquistamos morte, em Adão nós conquistamos maldição, em Adão nós conquistamos escravidão para o pecado. E isso tudo é o que a aliança adâmica fez em nós. Mas graças ao bom Deus, nós não ficamos apenas representados pelo primeiro Adão. Um segundo Adão aparece na história, e esse segundo Adão vem e ele conquista, ao invés de morte, vida, ao invés de maldição, bênçãos, ao invés de escravidão do pecado, liberdade para a santidade. Ele conquista todas essas coisas boas e maravilhosas, e então ele oferece gratuitamente. Você quer mudar de representante? Você quer deixar de ser representado por Adão e passar a ser representado por mim? E é então nesse momento da fé, que é um dom de Deus, que nós nos tornamos representados por esse segundo cabeça federal, esse segundo cabeça pactual. Ele se torna então o nosso segundo Adão, e nós passamos a ser beneficiários por direito de todas as bênçãos que o segundo Adão conquistou. Então, é na nossa união com Cristo que nós passamos a ter agora Cristo como representante e as bênçãos da aliança, ao invés das maldições da aliança que nós tínhamos quando estávamos em Adão. É interessante que uma certa pessoa disse que se nós queremos uma doutrina que una Gênesis e Apocalipse, o nome dessa doutrina é a doutrina da aliança. E é muito lindo o que o pastor fez na ilustração da primeira palestra, dizendo que começa-se com o casamento e termina-se com o casamento, toda a história da redenção. E daí a gente vê o elemento pactual. Se nós queremos compreender toda essa relação do noivo com a noiva, não podemos pensar algo senão aliança. O pastor Tarcísio também. E é interessante porque nós tivemos vários exemplos de aliança na história, né? Então nós tivemos várias administrações da aliança, e a gente poderia usar um outro nome, vários ambientes de aliança. Em cada ambiente de aliança, aconteceu do jeito de Deus a união com Cristo. Amém. Ainda tipificada no sacrifício de animais, etc., e depois efetuada em Cristo. Então, união com Cristo é o meio, e o ambiente é a aliança. Que bênção, que bênção. Nós temos uma segunda pergunta que diz assim, aí quem fez já foge do tema, ele até reconhece, é sincero, né? E é até um tema que o pastor novamente hoje pegou e expôs e enfrentou essa realidade necessária a ser enfrentada. Prestem bem atenção. Fugindo do tema, já reconhece. Mas sobre a frase, pouca roupa é sensualidade, isso foi ontem. Muitas irmãs usam biquíni e os irmãos sunga. Qual a sua opinião? Existe texto que possamos usar? Primeira frase não foi essa, a frase foi: pouca roupa é sensualidade pecaminosa. Não deixo pecaminosa de fora, certo? Então a frase completa foi: pouca roupa é sensualidade pecaminosa. Isso em público, né?
E nenhuma roupa em público, aí é vergonha, né? À luz das Escrituras. Eu, particularmente, e aqui a pergunta é: qual é a sua opinião? A minha opinião é que a sunga é inadequada para qualquer homem usar e biquíni é inadequado para qualquer mulher usar. Essa é a minha opinião. Existe um texto bíblico que diz: não usareis sunga, muito menos biquíni? Não existe esse texto bíblico. Mas existe todo um pensamento bíblico que fala a respeito de a santidade, que fala a respeito de vestes. Existe Deus cobrindo Adão e Eva com roupas. A partir do pecado, nudez se torna um problema. E nós vivemos nesse mundo onde o pecado está presente. Então, na Bíblia, a roupa existe para cobrir a nossa nudez. Roupa não existe para revelar a nudez de maneira sensual. Roupa existe para cobrir, para esconder a nossa nudez. E o biquíni existe para revelar a nudez, de maneira sensual. A sunga existe e ela revela a nudez. Então, eu particularmente, na minha opinião, ninguém deveria, né? Porque as regras não são só para os cristãos, as regras são para todos. Mas os cristãos deveriam ter bem claro na sua mente que existem roupas que são absolutamente inadequadas. E essas roupas de praia, como biquíni e sunga, são inadequadas, creio eu. Pastor Tarcísio, o senhor vai entrar nessa? Bem, essa é uma questão muito importante, merece uma ampla discussão. A turma tenta fugir dessa... Eu lembro que uma vez nós tiramos umas férias na Ilha Grande, lá em Angra dos Reis. E lembra daquela ilha, acho que era Praia de Paquetá, e que tinha um pessoal que era pentecostal e que eles dominaram a praia. Do outro lado, pouca gente vai lá, muito difícil de ir. E era uma colônia de pescadores que era de crentes. E as pessoas sabiam que para ir naquela praia já seria um certo desconforto. Por quê? Porque todo mundo entra de bermuda, não tinha ninguém de biquíni nem de sunga. Aquilo sempre soou estranho, porque o mundo inteiro não é assim. Mas aí quando você para e fala assim: peraí, tem calcinha e sutiã que as mulheres usam que é maior do que o biquíni. Por que você... eu acho que até existe um desligamento cultural. Eu não acho que as pessoas ficam se acendendo o tempo todo porque tem alguém de biquíni na praia. Eu acho que existe um certo... Porque a gente se acostuma com tudo, a gente vira barata para tudo. Se acostuma com qualquer coisa. Cauteriza mesmo. Então, é possível que a pessoa não fique. Mas isso não significa, por não ficar, que você não está expondo. A questão é a exposição. A Bíblia ela é muito clara com relação a por que foi necessário nos vestir. E é interessante porque também tinha uma praia próxima que era uma praia de nudismo. Então tem alguns que falam assim: eu não tenho vergonha. Começa a tirar a roupa, não tenho vergonha. Eu falo assim: engraçado, a gente consegue contrariar Deus em tudo. Deus fala: eu vou vestir você porque você está com vergonha. Aí você fala assim: mas eu não tenho vergonha. Não preciso disso. Não preciso de Deus me vestindo. Eu falo assim: então, está errado de novo. Porque era para sentir vergonha. Não era para ser tranquilo. Por quê? Porque o desfrute do corpo, como você diz do casamento lá, né? O desfrute do corpo é para o casamento. Era por isso que era tão bom ver uma série antiga chamada Os Waltons. Isso é só para quem tem essa faixa de 60. Eu não nasci nessa época, não. Então, era uma série, já tinha sériezinha faz muito tempo, tá, gente? Então, os Waltons, quando marido e mulher entravam no quarto, sabe o que acontecia? Eles entravam no quarto. E a porta fechava, pof. Não mostrava nada do lado de dentro. Porque não interessa. Os casados são eles. Não me interessa o que eles estão fazendo. E eu não preciso ficar vendo nada. Mas o mundo mudou. E as pessoas começaram a ficar, na verdade, eles sabem o que Deus aprova e eles querem fazer de caso pensado o contrário.
Então, me parece sempre muito claro na Escritura a questão da vestimenta, a razão pela qual a gente se veste. A gente até, Deus até dá mais glamour do que isso, não é só para cobrir a vergonha. Ele acaba fazendo firulas, cores, desenhos, formatos, para você se divertir com a vestimenta. Mas ela tem uma função específica de cobrir a vergonha e que ela pertence a uma outra pessoa, que é quando um vai desfrutar do outro. Antes disso, não. Então, o próprio desfrutar de uma praia, de uma piscina, seria interessante que todos pensassem, mas especialmente os crentes, colocar um shortinho, não vai fazer mal para ninguém. A minha filha uma vez falou assim, pai, fala para os meninos colocarem camiseta na hora de ir para a piscina, porque tem lá que tem até uns peitinhos. É horrível aquilo. Eu falei assim, eu falei, é verdade, né? Por que a gente pode ficar lá sem camisa e as mulheres não podem? Não que alguém vai olhar para a gente e falar assim, nossa, olha esse cara. Mas, às vezes pode ser uma cena desagradável mesmo. Então, acho que ficaria bom. Todo mundo de camisetinha e short. Sobre textos, eu aconselho a pergunta que foi feita, qual o texto? Pegue o 7º mandamento, não adulterarás. Sim. E se você quer pegar o ensino que ali está e textos correlatos, vá, por exemplo, o Catecismo Maior, se você é de Westminster, breve catecismo, onde você vai ter a aplicação, a derivação de tudo aquilo que está naquele texto. Se você for para as 3 formas de unidade, o Catecismo de Heidelberg, vá para o Dia do Senhor 41, e aí você vai também ter os textos correlatos. Então é muito bom que tenhamos um vestuário que esteja decalogal, a moda seja decalogal, ou seja, vendo o decálogo. Vai abrir uma loja com esse nome. Decalogal, Moda né? decalogal. Pronto, aí, ó. Se alguém fizer um negócio desse, não sei se já usaram isso aí, mas esse adjetivo aí, decalogal, está aí, não tem copyright. Agora, então é bom lembrar que a modéstia é um arranjo cultural. Algumas coisas serão modéstia para uns e não modéstia para outros. Tem gente que vai achar que modéstia é se a saia for até a canela. E se não for isso, não é modéstia. Então, existe um arranjo em que é cultural. Vai ter discussão, vai ter desavença, e é um jeito de a gente conseguir chegar numa unidade. Mas não significa que está certo ou errado, porque às vezes tem algumas coisas que serão compreendidas. Cobrir a cabeça, para mim, tem mais modéstia do que não cobrir. É a cultural. outra coisa é que ser bonita não é pecado. Exato. Né? O pecado é a sensualidade. Ser bonita não é pecado. Vestir-se de maneira decente e elegante não é pecado. Se fosse bonita, fosse pecado, eu estaria perdido, porque minha esposa seria mais pecadora da igreja. Então, ser bonita não é pecado. João, você mudou muito, cara. Mas o ponto, acho que o ponto principal, um ponto que o senhor está levantando aqui é muito bom, pastor. Porque hoje você teve uma mudança cultural. O que a gente está trabalhando em cima de mudança cultural, cauterização. Padrões que são retirados, desconstruídos e assim apresentados. Um exemplo é isso. Você hoje não fala de belo, você fala de sexy. Não é? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quem deve ter o primeiro cuidado? Quem santifica a sua esposa é Cristo. A mesma coisa, os maridos. Quando nós temos os homens casados com filhas e filhos também, porque para meninos não muda o princípio, o pai é o responsável para regular, segundo a Bíblia, a vestimenta, primeiro dele, da esposa e também dos filhos. E aplicar uma cultura bíblica onde a sensualidade seja combatida, onde a palavra não seja sexy. Veja de onde vem essa palavra, sexy. E para encerrar esse ponto, para adiantar, porque senão vocês vão embora antes da última pergunta, eu lembrei de uma situação em que um pastor amigo meu, ele foi do Canadá para a Holanda. E a Holanda, o nível de imoralidade é muito alto. E ele foi à praia com esse outro pastor. E já ir à praia já é difícil, eu confesso. Certo?
Quando ele estava sentado à cadeira de praia, uma senhora passa topless. Ele só falta cavar e esse pastor do Canadá. E o outro pastor, o que aconteceu? Vamos embora. Eu não consigo ficar aqui. Mas por que você não consegue? Aquela senhora está ali topless. Qual o problema? Um pastor com outro pastor. Então você tem uma cauterização cultural. E aí você deve parar para pensar, e isso não vem da década de 60 para cá, com a escola já cortaram meu telefone aqui, negócio aqui. Isso aí foi Luiz. Não tem essa onda da guerra cultural, da escola de Frankfurt, né, com Adorno, Habermas e outros caras por aí malignos. Não tem a ver com Lulu Santos, deixe-se permitir. Né? Isso é uma batalha cultural antiga. E nós devemos ter uma mente de Cristo para combater isso e ter coragem para falar isso a nós, em primeiro lugar, e os pastores como arautos, como profetas, falar isso à sua igreja. Muito bom. Aí dá para fazer um podcast aqui muito bacana, não? Então vamos lá para a próxima pergunta. Colossenses 2, 13 e 14 diz: perdoando todos os nossos pecados. Aí a pergunta: isso não invalidaria ou duplicaria a punição? Cristo em nós. Pergunta difícil, só vai para ele. Eu li essa pergunta várias vezes e falei assim, não sei se eu entendi. Tá. Eu acho que a questão é juntar a punição, que foi feita definitivamente em Cristo, com a disciplina que a palavra de Deus continua falando para você exercitar. E se isso seria uma dupla, aí, se for nesse sentido, fala assim, por que você vai disciplinar alguém se tudo já foi punido em Cristo? Aí você fala, existe uma distinção. Você está falando de um processo legal, a justificação é sempre um processo legal, não pode esquecer isso. Então, quando você está falando de punição, você está falando de punição de um processo legal. E a disciplina não é isso que você está lidando. A disciplina ela é educativa. Por causa do processo legal, você aplica a disciplina como um processo educativo. A disciplina ela não tem em vista a colocar em xeque a sua salvação. Nada disso. O processo legal está feito. Mas a disciplina ela é só processo educativo. Não é processo que vai colocar em jogo a sua salvação ou o que foi feito juridicamente em seu favor. O que eu entendi foi isso. Amém. Amém? Está querendo fugir. É brincadeira. Eu entendi da seguinte forma, que ele está falando, bem, Cristo morreu por nós. Apagados estão os teus pecados, deles não me lembrarei mais. Então, como você, na oração do Senhor, na sexta petição diz, na quinta petição diz, perdoa as minhas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, se Cristo já fez e já puniu, por que eu tenho que pedir perdão todo dia a Deus? Foi o entendimento Entendi. que eu estava indo, porque aí seria, ele foi punido pelo meu pecado, na cruz, e no meu dia a dia eu tenho que pedir perdão a ele. Como é que é essa história? De uma vez ele morto, uma só vez, o sacrifício eterno, etc, etc, perfeito, e essa justificação nesse sentido está sendo aplicada cada dia até chegar ao dia final. Okay. Eu fui para esse lado. Aí a batata é com vocês. Se for nesse sentido, então daria para acrescentar a terceira dimensão do que Tarcísio falou. Tarcísio falou sobre a dimensão jurídica, e essa Cristo quitou. A segunda dimensão que você abordou foi a educacional. A disciplina educativa, né? Que era para ser o nosso sistema prisional e nunca foi e nunca será, né? Ensinar a pessoa a ser um cidadão de novo. Mas existe a dimensão relacional, né? A dimensão do relacionamento. Então, o meu pecado, ele entristece a Deus. As minhas faltas deixam Deus triste comigo.
dependendo do nível da falta, ainda mais triste, o Espírito Santo entristecido, quase apagado dentro de mim, embora, se eu for verdadeiro crente, apagar-se completamente ele não vai, mas ele pode se tornar mais inativo, a minha consciência vai ficar mais amortecida, e então o meu pedido de perdão, ele tem a ver com o aspecto relacional também. Então, agora, esse relacionamento que estava estremecido, porque eu pequei contra o Senhor, porque eu feri o Senhor, ele agora vai ser restaurado, porque eu me arrependi diante do Senhor, eu admiti a minha falta diante do Senhor, e eu estou pedindo para que ele volte a se relacionar comigo, como se eu não tivesse feito o que eu fiz, porque eu estou arrependido e pedindo para ele ter graça e misericórdia. Então, seria talvez essa terceira dimensão, essa dimensão Talvez a gente relacional. possa colocar uma quarta, que é pedagógica. Algumas coisas que você percebe, por exemplo, em processos disciplinares na igreja, você tem que dar mostras de arrependimento. Então, existe uma mostra que você vai dar de alguma coisa. Assim como quando você disciplina filhos em casa, você fala assim, agora mãe, agora eu posso ir? Não, não pode. Por quê? Olha a sua cara. Você sabe, você avalia a cara e entende que não entendeu ainda. Então, você ou amplia a pena, ou faz alguma coisa do tipo. Então, existe uma avaliação que é... então, pedagogicamente, você pode, inclusive, fazer isso, que inclui, nesse caso, eu peço perdão, porque o mesmo Deus que disse que foi um sacrifício único para sempre, é o mesmo Deus que fala, se arrependa e peça perdão. Ele mandou. Ele mandou eu fazer cotidianamente. Ponto. Então, isso é uma avaliação pedagógica que você faz. Olha, se eu estou falando com um cidadão aqui e ele não está querendo pedir perdão de novo, tem algo estranho aí. Porque a gente não pede perdão porque, eu não senti que eu devia pedir. Não, você faz porque Deus mandou. Então, você pede perdão porque Deus mandou e você também perdoa porque Ele mandou. Por quê? E a Bíblia é bem clara, né? Porque sua dívida era imensa e Ele perdoou, e Ele espera que você faça a mesma coisa. Então, acho que também tem esse elemento pedagógico aí. Esse ponto da restauração, além do ponto pedagógico, é importante. Porque sempre a gente está julgando as ações eternas de Deus, que Ele diz que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. Mas esse Cordeiro morreu num momento da história. Ele morreu no momento da história garantindo a todos os eleitos de Deus e a todo o povo da aliança de que o Senhor perdoa-lhe os pecados. E a nossa mente tem muito essa ideia. Então a gente tem que pensar o quê? Quer dizer que Deus não está irado com os nossos pecados? Não. Dentro do tempo, Ele faz isso com filhos pecadores. E que pecado, sempre o pecado que por Ele morreu, pelo qual Ele morreu, sempre entristecerá Deus no ato que foi feito. Então, o ato é na história. Eu, como um filho de Deus, mesmo sabendo que Cristo morreu por os pecados que eu fiz, que eu faço e que farei, estou numa história. Então, meus relacionamentos estão sempre sendo quebrados com aqueles pecados historicamente praticados. E aí, nessa situação, entra aquilo que o Senhor diz: confesse seus pecados todos os dias, porque o relacionamento que se dá na história, ele é ofendido ou quebrado. Exato. Dentro do momento da história. E aí por isso que Deus diz assim: os seus pecados me entristecem. E por isso que todo eleito de Deus odeia pecado. Porque o que é que um crente mais odeia, senão aquilo que Deus odeia? E aquilo que levou o seu Salvador a sofrer na cruz aquela cruel punição por causa de mim. Então, na história eu estou pecando, e na história Deus está aplicando a redenção que eternamente Ele decretou, que Ele na cruz Ele conquistou, e que na história Ele vai estar aplicando para restaurar o meu relacionamento. Então, isso é o que se encaixa. Por isso que nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, perdoa as minhas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Porque o nosso relacionamento histórico, diário com o Senhor, ele precisa da restauração com base no único sacrifício de Cristo. Exato. Vamos para a próxima. Vamos lá.
Pergunta: geralmente se fala de Jesus como um estilo de vida ao invés de Jesus ser a nossa vida. Como corrigir esse erro de interpretação sobre quem é o que somos nele, em Cristo? Talvez parte do pressuposto da pergunta seja aquela ideia do livro, né, Em Seus Passos, o que faria Jesus, que é um livro interessante, é uma proposta que tem o seu mérito. Lá em 1 de Pedro 2, versículo 21, tem lá o texto, né, que diz: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, o livro lá se baseia aqui e diz: ok, então comece a olhar para tudo que você faz na vida e questionar: ok, o que faria Jesus em meus passos, não é? Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus responderia? E essa é uma abordagem que tem um certo mérito. O próprio Senhor Jesus, na noite que foi traído, antes ele lavou os pés dos seus discípulos e ele deixou claro: olha, eu estou dando um exemplo para que vocês sigam. Se eu, que sou mestre e Senhor, fiz isso, quanto mais vocês devem fazer isso uns pelos outros. Então, de novo, a abordagem de Cristo como exemplo, ela tem o seu mérito. O problema é que, se parar nisso, vai ser legalismo. Se parar em Jesus é o meu exemplo, eu vou me esforçar muito para agir como Jesus. Isso é um orgulho, porque a gente não consegue sozinho agir como Jesus, e vai acabar sendo um legalismo. Eu vou fazer, vou conseguir ser como Jesus. Não, a gente não consegue. Precisa haver uma transformação sobrenatural muito grande, milagrosa, um milagre de Deus de nos unir a Cristo, para que então nós consigamos imitar os passos de Jesus. Então eu não creio que a gente precisa abandonar a abordagem exemplarista. O que a gente precisa fazer é explicá-la direito. Mostrar, ok, qual é o pressuposto? Para que você consiga imitar Jesus, para que você consiga fazer o que em seus passos Jesus faria, você precisa ser Jesus. Você precisa unir-se a Jesus. Você precisa ser transformado em alguém que é unido a Cristo, em alguém que foi tornado um verdadeiro cristão, alguém que é imagem dele, alguém que é semelhança dele. Então agora, porque esse milagre maravilhoso foi feito soberanamente em você, agora você pode tentar imitar Jesus. E ainda assim com as suas falhas, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, mas ainda não completou. Ainda existe, ainda não. Infelizmente, tristemente, a gente queria que só fosse já. Nós já fôssemos completamente semelhantes ao nosso Senhor. Mas ainda temos coisas que nos impedem de ser totalmente como o nosso Senhor. Queira Deus que a cada dia sejamos mais parecidos com Ele. E então, quando Ele voltar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, não abandone a abordagem exemplarista. Apenas acrescente a coisa mais fundamental que dá base a ela, que é a união com Cristo. É isso mesmo. Até Paulo, quando ele fala de imitai a mim como eu imito a Cristo, né? É uma outra questão de seguir um exemplo. E lembrando, porque a gente é tão maligno, que a gente é capaz de fazer uma cerimônia de lava-pés para imitar Jesus. Pública. Eu falo assim, cara, vocês não entenderam. Então, não é para fazer uma cerimônia de lava-pés. Ele está falando de serviço humilde uns aos outros. E como eu fiz, façam também. Poderia ter incluído o lava-pés, mas é muito mais amplo do que isso. Mas a safadeza faz você fazer uma vez no ano uma cerimônia pública e fica lavando os pés uns dos outros. Mas, Sérgio, deixa de ser safado. São 365 dias em que você tem que servir uns aos outros. E não era isso para se esgotar numa cerimônia de lava-pés. Então, isso eu estou dizendo só para lembrar que os puristas vão acabar querendo que só imite o que Jesus faria, vendo o que Jesus fez. Aí você fala, peraí, mas você aprende de Jesus não só nas obras objetivas de Jesus, naqueles que foram tipos de Cristo, naqueles que foram seus apóstolos, você aprende coisas dele que você não o viu fazer,
mas é de Cristo. Então, assim, vamos devagar, porque a gente é tinhoso. Isso foi muito belo. Graças a Deus chegamos ao nosso fim e ficamos muito felizes. Agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos, por dizer que fui alimentado com a palavra de Deus nesses dias. E quem discorda de mim aí, que disto. Levanta a mão. Quem discorda? Só para a gente olhar. Então pra cara todo de mundo vocês. combinou. Todo mundo está dizendo, fui alimentado, né? Então. Mas louvamos a Deus, foi mais um evento onde o Senhor foi glorificado por meio do sadio ensino da sua palavra. Vamos agora para o encerramento. Pastor Luiz.